Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Antes de você sentar, vamos orar, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração. Pode acender, por favor, as luzes. Que fale ao nosso coração. Glória a Deus. Jesus, Tu és lindo. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo. E nessa hora nós pedimos, continua falando conosco, ministrando-nos, ó Deus. Nós queremos ser conduzidos pela Tua presença, tocados pelo Teu Espírito, transformados por Ele, no poder da Tua palavra, Jesus. Traz as mentes cativas, a mente de Cristo em obediência à Tua palavra. Tira agora sonolência espiritual, fora do comum, todo comichão, toda inquietação, vontade de ir ao banheiro descomunal, tudo aquilo que não vendo, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Este é o momento que nós estamos aqui, prontos para ouvir a Tua doce voz, certos de que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, e a Tua palavra nos corrige, nos exorta, nos edifica, nos conforta, nos consola, e nós precisamos ser confortados, consolados e corrigidos por ela nessa noite. Damos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar-se, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus, aos nossos queridos visitantes. Sejam bem-vindos, aqui é a casa do Pai, portanto é tua casa. Na casa do Pai é lugar de liberdade, né? Glória a Deus por podermos estar aqui na casa do nosso Pai. Nós tivemos nesse final de semana, desde sexta-noite e ontem o dia todo, a conferência que foi encabeçada pelo Ministério de Mulheres, Resplandeça, e de fato a glória do Senhor resplandeceu sobre este lugar. Foi uma grande bênção, várias sessões, assim, momentos de culto, de visitação do Senhor, de cura na alma. E eu tenho certeza de que aqueles que tiveram essas experiências com o Senhor vão viver um novo tempo na presença do Altíssimo. Então, glória a Deus por isso. Talvez até por isso nós estejamos com um culto um pouquinho mais vazio. O primeiro estava cheio, porque foi uma jornada puxada, né? Então, parabéns às mulheres valentes que estão hoje aqui, porque sexta-noite, sábado, enfim, o dia inteiro. Ontem a minha esposa chegou em casa um pouquinho cansada, porque ela chegou às 7 da manhã aqui e saiu daqui às 7:30 da noite, né? Então, ficou mais de 12 horas aqui, né? E sexta-feira, mas foi uma bênção, e eu tenho certeza que todos que aqui estiveram foram tocados pela presença do Senhor e curados por ela, as emoções transformadas pelo Espírito Santo. Tivemos a alegria de ter a pastora Luísa Hayashi, ontem à tarde, uma senhora de 80 anos de idade, com uma lucidez invejável, uma fala forte, firme, né, um raciocínio muito claro. Eu peço a Jesus, Ricardo, que Ele me faça chegar, se for da vontade dEle. Na verdade, o que eu peço mesmo é que Ele volte logo, né? Eu não quero chegar até os 80, mas se for para esperar Ele mais tempo, que Ele me dê essa saúde para até o último dia ter condições de falar do amor de Deus com força, com determinação. Então, glória a Deus por isso. Querido, hoje nós vamos meditar agora na palavra do Senhor, logo mais nós vamos participar da ceia do Senhor, né? Hoje é domingo de ceia, e todo domingo de ceia para nós é uma alegria, porque nós trazemos à nossa memória o que nos torna dignos de alguma maneira de estarmos na presença do nosso Deus. Foi o sacrifício de Cristo que nos outorgou, né, e abriu o caminho para que nós pudéssemos estar na presença do Senhor nosso Deus, sendo nós quem somos. Eu quero hoje meditar com você, e já peço licença para você, porque nós vamos fazer essa mensagem em 2 domingos, parte 1 e parte 2, porque não seria possível falar sobre tudo apenas hoje. O culto teria uma extensão um pouquinho, o nosso culto está mais curto, por conta de termos 2 cultos seguidos, um às 5, outro às 7. Então, nós vamos hoje falar sobre uma parte, e a semana que vem nós vamos continuar. Vamos falar sobre novo nascimento. E talvez você diga assim, pastor, mas você está errado. Você vai falar sobre novo nascimento para crente, numa igreja, num culto de ceia, de domingo. Não faz sentido isso, pastor. Isso é uma mensagem evangelística. É uma mensagem para as praças, é uma mensagem para os perdidos, não para a igreja. E eu acredito, de verdade, que tristemente tem muita gente que está na estrutura
religiosa chamada igreja, mas que nunca nasceu de novo. Você pode estar há 10 anos, há 20 anos, há 30, há 50 anos. E pode ser que você simplesmente se adaptou com a vida cristã, com a vida religiosa, com a liturgia de uma igreja batista ou qualquer outra. Mas talvez você nunca tenha nascido de novo. E eu quero meditar com você nessa noite em João capítulo 3, do verso 1 em diante, que é o encontro que Jesus tem com Nicodemos. Tenho certeza que você já ouviu essa mensagem tantas vezes, porque é uma passagem muito importante das Escrituras, esse encontro que Jesus tem com Nicodemos. Talvez você já tenha lido diversas vezes, mas eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é viva e que se renova a cada manhã, ela tem uma porção nova para mim e para você no dia de hoje. E eu quero fazer a leitura, eu vou ler os 15 versos aqui com você, mas nós vamos depois focar sobre o que não é o novo nascimento. Porque a nossa compreensão acerca dessa questão, que para nós parece tão familiar, nós que estamos na igreja, parece ser algo tão corriqueiro, tão básico. É claro que eu sei o que é novo nascimento, claro. Mas eu quero hoje falar sobre o que não é o novo nascimento. E a semana que vem, tendo claro o que não é novo nascimento, nós vamos falar o que é um novo nascimento. E eu quero ler com você, peço que você me acompanhe, e lerei na Nova Versão Internacional. João 3, capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E Jesus lhe responde: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento de Jesus sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Jesus disse: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem, falando sobre ele. E da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Louvado é o nome de Jesus. Pai, a Tua palavra foi lida, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes, ela é apta para discernir juntas e medulas, ela penetra no impenetrável da alma humana. E eu declaro em nome de Jesus que o poder da Tua palavra, aplicado pelo Teu Santo Espírito, encontre lugar em corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto, quantos conhecem esse texto? Só para mim ter uma base, levanta a mão. Creio que a maioria, não consegui ver algumas mãozinhas, mas talvez grande maioria certamente conhece, e graças a Deus por isso,
porque se você tem 3 meses de crente, você já tinha que conhecer esse texto. É um texto muito, muito conhecido, do evangelho mais importante que nós temos. Claro que não estamos colocando em hierarquia, mas o evangelho de João é o evangelho que, segundo os especialistas, todo mundo que vai ler as Escrituras pela primeira vez deveria começar pelo evangelho de João. Então, se você vai indicar para alguém que nunca leu a Bíblia, indique para que ele comece lendo João, para que conheça o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e todos os detalhes que esse evangelho tão rico traz para a gente. O que é surpreendente e ao mesmo tempo intrigante aqui no texto que nós lemos é que ele é mais um encontro de Jesus, encontros individuais. Claro que Jesus pode ter tido centenas de encontros que nós não temos relatos bíblicos, mas dos relatos que nós temos nos evangelhos, que são mais ou menos 40 encontros individuais, este é um encontro que Jesus tem, e esse encontro acontece com Nicodemos. O que é surpreendente, e nós já lemos e sabemos um pouquinho quem é Nicodemos, mas vamos entrar mais no detalhe, é que Jesus encontrou-se, por exemplo, com Zaqueu, um homem que enriqueceu de maneira ilícita, errada, mas Jesus não falou sobre o novo nascimento com Zaqueu. Jesus tratou outras questões com Zaqueu. Jesus se encontrou com uma mulher samaritana, que estava no 6º relacionamento dela, e esse não era nem marido dela, já tinha 5 divórcios na ficha corrida dela, e agora o cara que está não é nem marido dela, a capivara dela conjugal não está muito boa, E Jesus não falou com a mulher samaritana sobre o novo nascimento. Ele se encontrou com Maria Madalena, uma mulher que tinha espíritos malignos, se tornou uma das sustentadoras do ministério de Jesus até o fim. Maria Madalena está lá na ressurreição de Cristo, é a primeira que está lá. Olha que coisa linda, cara. Uma mulher que tinha espíritos malignos, ela estava lá, ela foi a testemunha. Isso é maravilhoso. Jesus, quando transforma, quando nós nascemos de novo, de fato nós nascemos de novo, somos outra pessoa. E Maria Madalena é a prova. Mas Jesus não falou com Maria Madalena sobre novo nascimento, nem com o gadareno, que nós falamos aqui semanas atrás sobre o ex-endemoniado de Gadara, que foi liberto daquela maneira tão linda. Jesus vai lá para isso e volta, atravessa tudo, aquela tempestade toda, para libertar a vida do gadareno. Jesus não falou sobre novo nascimento, ele vai falar sobre o novo nascimento com um cara que é muito bom religioso, o melhor possível. Nicodemos colocava eu e você no bolso 10 vezes. Um religioso, um mestre da lei, um fariseu de respeito, um homem que tinha uma moral irrepreensível, uma conduta de vida ilibada diante dos homens, não diante de Deus, diante dos homens. Esse era Nicodemos. E só esse fato, antes de a gente entrar propriamente no texto, tem que nos ensinar alguma coisa. E talvez o que Jesus quer nos ensinar é aquela ideia de quem mais precisa nascer de novo pode ser aqueles que menos se percebem disso. É mais fácil alguém perdido no mundo, na gandaia, na vida torta, reconhecer que precisa de uma nova vida, do que alguém que está sentado nos bancos, nas cadeiras de uma igreja há 30 anos. Não há lugar mais confortável para Satanás ter alguém no seu controle do que alguém que está dominado por ele dentro de uma igreja. Não há lugar melhor, ele não tem problema com isso, ele deixa você tranquilo ali, tranquilo. Não vai ter estresse, nenhum estresse. Certamente havia um propósito para Jesus falar com um homem com uma conduta, um fariseu, um mestre da lei, alguém de respeito na comunidade judaica, sobre novo nascimento. Ele não falou sobre isso com um monte de outras pessoas. Eu penso que se Jesus precisou ensinar alguma coisa sobre o que significa nascer de novo para Nicodemos, que é esse homem, por que não para a gente hoje? Por que não para mim, para você, para essa igreja aqui no Jaraguá nos dias de hoje? Será que nós não temos nada de fato para aprender sobre o que significa nascer de novo? Eu creio que temos sim. E como eu disse, nós vamos fazer isso em 2 momentos.
Hoje eu quero falar com vocês e focar naquilo que não é o novo nascimento. Porque a gente precisa desmistificar algumas coisas. Na vida, a gente precisa tirar alguns mitos que a gente tem. A gente traz algumas ideias equivocadas que a gente acredita que por isso, por aquilo, eu posso dizer, eu nasci de novo. E a gente canta, eu nasci de... né? A gente canta. É lindo, é lindo. Mas a pergunta que fica é, será? Será que nascemos de novo mesmo? Porque o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. E aí não é Espírito maiúsculo, Espírito minúsculo. Não é dois Espíritos. Nós não somos o Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. O crente precisa nascer do Espírito. Esse é Espírito. Há uma mudança de DNA. Há mudanças que vão acontecer que vão muito além do que a gente acredita ser sinais, evidências de um novo nascimento. Então, o primeiro sinal, que talvez, a primeira evidência que a gente pode destacar, é que ter um bom currículo, um bom pedigree religioso, não faz você nascer de novo. Isso não significa que você nasceu de novo. Mesmo tendo um currículo invejável. Mas currículo para crente, modo de dizer. Uma história. Meu pai era batista. Meu bisavô era batista. Eu sou batista. Aquele orgulho denominacionalista. Aquela arrogância que não cheira bem. Porque parece que o batista ele está acima de Cristo, do Evangelho. Ou simplesmente nós nos achamos, porque eu digo batista porque às vezes a gente arrota essa pretensa superioridade para com outras denominações. Porque temos aquele pseudo-orgulho, né, porque é pseudo mesmo, é falso. Que os batistas conhecem a palavra melhor do que... Olha, é verdade que isso já foi um tempo, já foi assim, mas hoje... Hoje está difícil. Não há lugar para esse exibicionismo de currículo. Ter um bom currículo religioso não significa que você nasceu de novo. Quem é Nicodemos? O versículo 1 apresenta para a gente. Ele é um fariseu. Ele é uma autoridade entre os judeus. Acho que você sabe que o judaísmo ele tem vários grupos, mais precisamente 6 grupos. Você tem ali os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes, os escribas, enfim, vários grupos, cada um tem uma característica um pouco diferente, mas o grupo mais proeminente dentro do judaísmo são os fariseus. É o principal grupo, a maioria deles são fariseus. E os fariseus, eles são aqueles que se intitulam guardiões da lei e da tradição oral. Né, o que nós chamamos em hebraico de Torá e Mishnah. Eles são os guardiões da Torá e da Mishnah, da tradição oral. Eles se orgulham disso. E de alguma maneira compete aos judeus, em especial aos fariseus, investigar para ver se aqueles que se apresentam como Messias, de fato são o Messias. E por isso a gente vê o tempo todo os mestres da lei, especialmente os fariseus, vasculhando a vida de Jesus, cavucando para tentar, saber alguma coisa, porque eles são esses guardiões, eles têm essa obrigação. Lembre-se que eles estão esperando o Messias. E vários Messias se apresentaram, vários Messias, antes de Jesus e depois de Jesus. Houveram homens, Atos capítulo 5 relata de 2 que se apresentaram e arrebanharam um grupo de seguidores para si. Portanto, eles tinham essa função por se intitularem de alguma maneira guardiões da lei e da tradição. Esses são os fariseus, e Nicodemos é fariseu. Ele faz parte desse grupo, que é um grupo proeminente, o grupo de destaque.
Ele é considerado um dos principais dos judeus, né? Um homem de posição, um homem de influência, um homem que é mestre da lei, um homem que tem um profundo conhecimento da lei, dos profetas, das tradições. Ele não é um Zé Ruela, como a gente costuma dizer, não é um Zé nem ninguém, um Zé qualquer. É uma pessoa que conhece muito bem a lei, os profetas e as tradições e tudo mais. E para esse homem, que tem um conhecimento bastante aprofundado da lei, ou seja, da Torá, das Escrituras, dos profetas, conhece o Velho Testamento muito melhor do que eu e você conhecemos. Para este homem, que tem uma conduta invejável diante dos demais, Jesus diz para ele: em verdade, eu te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Triste é você passar a vida inteira na igreja, acreditando que você nasceu de novo porque você gosta de vir à igreja. Às vezes, teu compromisso também não é tão firme assim, né? Eu venho desde que não tenha nada mais interessante para mim fazer. Porque é impressionante como hoje nós estamos vivendo uma era de crentes que assim, eu vou ir para a igreja se não aparecer nada mais interessante. Mas se minha família chamar para um churrasco lá em Indaiatuba, eu vou, sabendo que eu não vou chegar a tempo de vir congregar. É a vida hoje dos crentes. Não há uma priorização para aquilo. Não estou dizendo de todos, estou dizendo de uma massa, né, que a gente vê. Jesus está dizendo para Nicodemos, em verdade, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para ele, para mim, para você: religião não salva ninguém. Ser evangélico não salva ninguém. Ser batista não salva ninguém. Ter crescido na igreja não salva ninguém. Ter dado aula na escolinha das crianças não salva ninguém. Cantei no louvor não salva ninguém. Preguei não salva ninguém. Não salva ninguém. Não é pelo que você faz na igreja, nem pelos anos de ministério, nem pelos títulos que você carrega, que você é salvo. Você é salvo quando no poder do sacrifício de Cristo e através do seu Espírito, você nasce de novo. É necessário nascer de novo, nascer do Espírito, porque todos nós nascemos da carne. Quem é nascido da carne é carne. Pronto, essa certeza nós temos. Nós nascemos da carne. Agora nós precisamos nascer do Espírito. Nicodemos, ele tinha sim religião, mas ele não tinha regeneração. Regenerar, gerar de novo. Nós precisamos ser gerados novamente, gerados não no ventre da nossa mãe, gerados pelo Espírito Santo de Deus, nele, e vivemos uma nova vida. Isso é um novo nascimento, que é o foco da semana que vem. Nós estamos falando do que não é. Então, guarde bem com você. Ter um currículo religioso invejável não significa que você nasceu de novo. Saber quem Jesus é também não significa que você nasceu de novo. O texto diz para nós, no versículo 2, na parte A, este, falando de Nicodemos, de noite foi até Jesus e disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. É interessante aqui que ele vai na calada da noite. Ele não tem coragem de se encontrar com Jesus na luz do dia. Ele vai à noite, nas escondidas, porque ele não quer queimar o filme dele, a reputação dele como mestre da lei, se encontrando com Jesus, que é um cara meio que questionável por muitos. Ele tem algumas convicções, mas ele se preocupa com a sua reputação. E Jesus está falando para um homem que tem uma vida exemplar, que ele precisa nascer de novo.
E ele conhece a Jesus. O texto que nós lemos diz, ele foi até Jesus e disse: mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Nicodemos sabia quem Jesus era, mas ele não tinha nascido de novo. Saber quem Jesus é, querido, gostar de Jesus, ser simpatizante dele, da sua noiva, vir à igreja, gostar dos louvores, gostar de ouvir uma pregação ou outra, gostar disso, gostar daquilo, gostar de entregar sopa, gostar de levar não sei o quê, nada disso determina que você nasceu de novo. Nada disso. Você pode viver fazendo isso a vida inteira e chegar lá naquele dia e o Senhor dizer: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Misericórdia. Então, o currículo religioso não define, não significa que você nasceu de novo. Saber quem Jesus é, também não. Reconhecer os milagres de Jesus, também não significa que você nasceu de novo. Não adianta você saber a história de Jesus, como ele amou, como ele fez coisas lindas, como ele foi bondoso, como ele abraçou, né, a prostituta, o ladrão, como ele, restaurou vidas, como ele deu vista aos cegos. Saber quem Jesus é não diz tanto. Saber que ele é poderoso, que ele faz milagres, que ele realiza sinais e maravilhas, também não significa que você nasceu de novo. Nicodemos, ele afirma no versículo 2, na parte B, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ele tinha clareza, ele conhecia Jesus, e ele tinha clareza que o que Jesus fazia porque Deus estava com ele. Clareza, convicção. Mas é para um homem que tem convicção de que Jesus é poderoso e faz milagre, que Jesus disse: você precisa nascer de novo. Então, se você acredita nos milagres, acredita que Jesus cura, acredita que Jesus ressuscita mortos, que Jesus dá vista aos cegos, tudo isso é maravilhoso, mas isso não é sinal e evidência de que você, eu, nascemos de novo. Certamente, quando Nicodemos faz uma declaração contundente e enfática, como ele fez, né, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele, ele fala de forma convicta. Porque, como eu disse, cabia aos fariseus, em especial aos mestres da lei, investigar quem se apresentava como Messias. Eles eram os responsáveis, né, pelo povo, nesse sentido teológico. E certamente ele encabeçou comissões de investigação quando Jesus transformou a água em vinho nas bodas de Caná. E sempre tinha um infiltrado no meio, sempre tinha alguém ali vendo as coisas, de longe. Alguns chegavam mais perto, outros ficavam provocando para saber, porque era de alguma maneira uma responsabilidade que eles tinham enquanto fariseus e enquanto mestres da lei. E certamente ele viveu isso. Ele de alguma maneira viu que Jesus transformou água em vinho, que Jesus deu vista aos cegos, que Jesus fez surdos ouvir, paralíticos andar, que Jesus fez milagres extraordinários. Por isso ele afirma de forma categórica: ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. É uma declaração de fé. Mas ele não tinha nascido de novo. Você pode ter feito tantas declarações, eu posso ter feito tantas. Isso não é prova de que eu e você nascemos de novo, como nós estamos vendo. Ainda há mais evidências do que não é significado de um novo nascimento. Possuir padrões morais elevados não significa que você nasceu de novo. E aqui talvez o negócio aperte um pouquinho para a gente. Porque muitos de nós acreditamos que por não sermos mais a mesma pessoa de antes, nós nascemos de novo. Aqui a coisa pega um pouquinho, porque não é bem assim. A descrição bíblica que nós temos
nos apresenta um homem, Nicodemos, como alguém com um elevado padrão moral e ético. Esse é Nicodemos. É um homem que jejua, bem mais do que todos nós juntos. É um homem que ora, é um homem que dá dízimo, é um homem que ajuda os necessitados, é um homem que é um exemplo de conduta no meio do seu povo. E para este homem, Jesus disse: você precisa nascer de novo. Padrões morais elevados não significa que nós nascemos de novo. Sabe por quê, querido? Uma mera mudança de comportamento não significa que houve um novo nascimento. É possível que você mude algum comportamento na tua vida, sem que você nunca tenha nascido de novo. Você está vivendo uma vida irresponsável, de vícios, de jogatinas, de noitadas, e você começa a ver as consequências de tudo isso na tua casa. Teu casamento começa a ser abalado. Os teus filhos começam a se revoltar com você, porque vê a família desestruturada, um monte de coisa, e você vai. Chega uma hora que até os incrédulos cansam dessa vida. Cansam de viver essa vida, de se desviar daqui, de mentir para cobrir a mentira, que eu menti anteontem, e é uma mentira que em cima de outra mentira. Isso tudo tem uma hora que cansa, e até mesmo quem não conhece a Jesus pode decidir mudar o comportamento e falar assim: eu não quero mais essa vida para mim. Eu vou ser homem de uma só mulher. Mas não nasceu de novo. A pessoa pode ter parado de fumar, de usar drogas, ela pode ter deixado a bebida de lado, ela pode ter deixado tantas coisas, as traições, enfim, as tantas cercas que ela pulou, porque as consequências de uma vida assim, elas também trazem um peso enorme para quem escolhe viver nelas. Por mais que haja um prazer momentâneo, todo mundo sabe que isso também traz um peso insuportável. E as consequências são pesadas. E mesmo pessoas que não nasceram de novo podem ter mudanças de comportamento quando vê: eu vou me dar mal, minha mulher me deu checkmate, falou, ou eu mudo ou eu te largo. Eu amo ela, eu amo também a outra, mas eu amo ela. Eu sei que se ela me largar, eu vou perder os meus filhos. E a pessoa pode decidir mudar um comportamento, não porque nasceu de novo, simplesmente porque viu que aquela soma de comportamentos ia levar ela a uma destruição muito rapidamente. Uma mera mudança de comportamento, querido, não significa uma mudança do coração. São coisas bem diferentes. Nós podemos abandonar muitas coisas destrutivas e podemos adotar um novo estilo de vida, sem que haja um novo nascimento na nossa vida. Isso é possível, viu? E tem muita gente dentro da igreja que adotou isso aqui, mas não houve uma mudança de coração. Não houve um novo nascimento. Como, pastor, você fala isso? Simples. Você era um apaixonado das bebidas, dos vícios. E agora você está num ambiente que você sabe que isso não é aceito. Então eu não posso. Eu deixo de beber, de me envolver com essas coisas. Mas todo dia eu sonho com aquele copo de cerveja gelado, suando. Todo dia eu me lembro dos melões, dos pepinos, das cebolas do Egito. Você não nasceu de novo, querido. Porque quem nasceu de novo não deseja e não tem nenhuma saudade da sua velha vida. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Não há como quem nasceu do Espírito ter saudade da vida da carne. Não há.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que nasceu da carne, ele pode se adaptar. Mas somente quem nasceu do Espírito pode ter uma vida regenerada. Um adapta seus comportamentos. O outro nasce de novo e tem uma regeneração. Gera tudo novo. Todas as coisas são novas. Nós, cristãos, não seguimos um livro de regras que diz pode e não pode. Se você segue isso, desculpa, não sei o que te apresentaram. A Bíblia é um manual, e ela tem sim o caminho da vida e o caminho da morte, mas ela não é uma proposta para você, a listinha do pode e do não pode. O novo nascimento, ele transforma radicalmente o nosso querer, a nossa vontade, os nossos afetos, os nossos valores, a ponto de eu não sentir mais prazer, vontade, não desejar, os meus afetos não estão mais naquilo que um dia esteve presente. Se eu era uma pessoa que amava uma roda de bar e nas conversas torpes, eu não tenho mais prazer nisso, eu não sinto saudade disso, porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu não fui modificado, eu fui regenerado. Vai estar cheio de gente dentro da igreja, e não pode passar em frente a um baile funk que lá dentro não fica se segurando. Quem nasce de novo tem vergonha daquela vida. Aquela vida onde eu desci até o chão, onde eu... Enfim, você já entendeu. O que antes parecia ser normal, aceitável e desejável, perde o sentido diante da nova vida que nós temos em Cristo. Eu não tenho mais prazer nisso. É claro que nós continuamos sendo uma natureza pecaminosa. É claro que há uma inclinação pecaminosa, é claro. Mas nós não somos mais escravos do pecado, nós não somos dominados pela carne, nós somos conduzidos e controlados pelo Espírito Santo de Deus, e no poder do Espírito Santo nós podemos dizer, carne, não. E ela não domina. Eu não estou dizendo de você ver a manifestação de uma natureza pecaminosa apontando, eu estou dizendo da natureza pecaminosa que te controla, que te conduz. Coisas completamente diferentes. Então é possível que alguém mude comportamentos, condutas, e passe a ter uma vida diferente em alguns aspectos sem nascer de novo. Claro que é possível, claro. Você toma todas, fuma até umas horas, vai no médico, o cara faz um exame e fala, amigo, você tem 1 mês de vida se não largar o cigarro. Eu quero ver você não largar. Quero ver que você não larga o cigarro. Parei de fumar, parei de beber. Eu conheço tanta gente que se acabava nas farras da vida, não sei o que. Parei de fumar, parei de beber. Por que nasceu de novo? Claro que não, estava morrendo. Estava morrendo. E ninguém quer morrer. Ninguém quer perder uma família. Nem os piores dos piores querem perder. Ele quer que ele consiga flertar com 5, 6, 7 ao mesmo tempo. Mas não quer perder a família. Não quer perder a mulher, não quer perder a família. Mas é inevitável. Não tem como você não perder a família com esse estilo de vida. Portanto, é possível com que pessoas mudem comportamentos sem nunca ter nascido de novo. Especialmente quando você se adapta num ambiente religioso que existe alguns padrões pré-estabelecidos. Eu quero ser aceito. Eu não quero ser apontado. Afinal de contas, hoje, todo mundo tem o celular na mão. Imagina se me pega aqui no forró. Imagina se alguém me filma aqui e manda para o pastor. Aí como que eu vou estar no Ministério de Louvor? Não vai estar mesmo, querido. Que misericórdia, né? Misericórdia. Nesse e em qualquer outro. Né? Não tem condições. Mas aí eu pergunto. Como eu tenho saudade do Egito. Hein, Ricardo? Saudade do lugar onde eu era escravo, cativeiro. Não faz sentido. Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, a 2ª carta, ele disse, se alguém está em Cristo, é nova criatura.
As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Tudo é tudo. O texto não diz que essa pessoa melhorou. Ela é nova em essência, em identidade, em desejos, em afetos, em todas as coisas. Eu não desejo mais as mesmas coisas. Há uma mudança interior, ela vem de dentro para fora. O Espírito Santo produz uma mudança que vem de dentro para fora. Não é uma mudança de exterior, de comportamento, alguma coisa, mas que eu fico o tempo inteiro ali, sabe? Não, eu não posso, mas aí que vontade de... Não. Ele faz uma mudança genuína, de dentro para fora. Isso é evidência de novo nascimento. O que antes eu tinha prazer, agora causa incômodo, repulsa, tristeza, nojo. Eu não tenho mais alegria em nada disso. Eu não comungo mais com isso, eu não quero mais nada disso. Então não adianta você ter um bom currículo, não adianta você conhecer a Jesus, não adianta saber que Ele faz milagres, e não adianta você simplesmente ter um padrão moral um pouco mais elevado do que você teve um dia. Isso não é evidência de que você nasceu de novo. Assim como não é evidência de um novo nascimento quem possui um bom conhecimento teológico, bíblico. Não é. Mas eu conheço, não sei, tem tanta gente que conhece. Tanta gente. Inclusive a Bíblia diz que o diabo, ele crê e estremece diante do Senhor. Sabe, conhece, crê e treme. Muito mais do que eu e você. O versículo 10 do capítulo 3, Jesus pergunta para Nicodemos: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Nicodemos não era um fariseu apenas, ele era mestre. Ele era professor, ele ensinava, ele tinha um conhecimento profundo, ele sabia muito acerca de Deus, mas ele não conhecia em essência, como filho, como alguém que tem o mesmo DNA, como alguém que nasceu de novo. Eu posso saber muito bem quem Deus é, de ler alguma coisa, de ouvir alguma coisa, mas é completamente diferente de falar de um Deus que eu me relaciono com Ele, que Ele se move em mim, que eu sinto Ele vivo, pulsando dentro de mim. É completamente diferente, completamente. Nicodemos conhecia a Deus nesses aspectos, mas o Senhor fala para ele: é necessário que você nasça de novo. Não adianta você ser professor de grego, de hebraico, de aramaico, e isso e aquilo, não adianta. Inclusive, eu tive as piores decepções dentro da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, de conhecer gente que eu não sei o que estava fazendo ali. Eu não sei. Gente malandra, gente safada, gente sem caráter, gente perigosa, dentro de uma faculdade batista, estudando teologia. Teve um que em 3 meses de curso, e lá é uma faculdade predominante, isso tem mais de 20 anos, tá? Faz tempo, não sei como está hoje. Em 3 meses de curso, ele era uma pessoa, empresário, negócios de músicas ali na Teodoro Sampaio, não sei o que deu nele, foi estudar teologia. Em 3 meses, ele arrastou 5 meninas, 5. Se envolveu com 5 meninas diferentes, que eram algumas alunas de música, outras de teologia, 5. E assim, não é que ele foi tomar um café. Dentro de uma faculdade, formando lideranças. Você fala: o que a pessoa está fazendo aqui? Ele foi convidado a se retirar da faculdade. Aleluia, né? Pela conduta. E eu estou falando de um exemplo. Possuir um bom conhecimento teológico não diz absolutamente nada. Porque a teologia, querida, ela pode sim, e ela faz isso, ela pode informar.
Mas é só o Espírito que pode transformar a gente. Só o Espírito Santo. A letra por si só, ela de fato mata. Mas o Espírito vivifica. Isso não quer dizer que nós não temos que conhecer e saber, e se esmerar, e estudar, e aprender, e nem por isso a gente vai dizer, não, isso tudo não tem valor nenhum, nós precisamos apenas da unção, da inspiração. A lá CCB, né, que é mais ou menos essa ideia. Né, quem conhece a CCB sabe. Né, ninguém pode estudar nada, chega lá, pede pai, derrama, está aqui. Não é bem assim. Eu peço para o pessoal da música vir à frente, por favor, eu estou terminando. Portanto, possuir um bom conhecimento teológico não significa nascer de novo, querido. Nicodemos era mestre em Israel e não compreendia coisas básicas, como a necessidade de nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Eu não tive tempo para falar disso no culto anterior, por causa do horário, mas agora eu vou seguir. Novas experiências, e aqui eu ponho experiências emocionais, físicas e sociais, por melhor que sejam, não significa nascer de novo. Você pode ter se adaptado e ter mudado algumas coisas nas suas emoções, na sua maneira de viver a vida, em sociedade, porque agora você está num ambiente de igreja, de crente, são outros amigos, mudou algumas coisas, mas isso não significa que você nasceu de novo. Jesus falou para Nicodemos acerca dessa realidade, e Nicodemos pergunta, mas como alguém pode nascer sendo velho? Nicodemos estava pensando em termos humanos, em termos visíveis, com a lógica humana. Ele não está entendendo que o Senhor está falando de coisas espirituais, ele está pensando com a mente. Muitos, semelhante a Nicodemos, também pensam o novo nascimento dessa maneira, com raciocínio humano. Eu vivi assim, eu não faço mais isso, eu mudei nisso e não naquilo, né? E a gente pensa o nascer de novo com esse raciocínio humano, mas não é assim. Quantas pessoas hoje dizem, eu gostei da igreja, eu me senti bem. Quem disse que esse lugar é para você se sentir bem? Esse é o lugar do confronto. Esse é o lugar onde a nossa miséria é exposta. Onde a palavra vem e corta a gente no meio. E depois vem sim aquele sentimento de regozijo, de alegria, porque há liberdade, há transformação. Mas não é lugar para o pecador entrar e se sentir bem. Se ele se sentiu bem, tem algum problema na mensagem que está sendo pregada. Está fazendo afago. A pessoa entra com a vida torta, podre, tudo errada, e entra no lugar, e eis que eu estou contigo, vai na tua força. Mas que força é essa que está levando a pessoa para o inferno, para o buraco? E a pessoa, eu me senti bem, eu gostei, sabe? Vou voltar. Volta não, filho, volta não. Aqueles que dizem, eu gostei, me emocionei no louvor, até chorei. Você sabe que alguns acordes, algumas notas específicas, elas são capazes de despertar em você as suas emoções. É só estudar sobre isso. Não precisa ter nada disso. Então, se emocionar no louvor, não diz. Fui batizado, agora sou membro. Não adianta. Agora eu estou participando do Ministério das Crianças. Está uma benção. Agora estou com o Ministério Infantil. Agora entrei no louvor, gente. Entrei no louvor, passei na audição ali. Estou no louvor. Jesus respondeu para Nicodemos a questão que ele coloca: como alguém pode nascer sendo velho? Jesus disse: Nicodemos, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Eu e você podemos não entender tudo sobre o novo nascimento, é verdade. Mas se ele aconteceu, você sente, você muda
e os outros percebem. Assim como nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai, mas a gente sente ele, a gente muda, e as pessoas percebem isso. O novo nascimento, querido, é uma obra sobrenatural, invisível, soberana, mas absolutamente real e transformadora. Quem nasceu de novo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. E passa 1 ano, 2, 10, 50, eu nunca mais olhei para trás. Porque quem dá 2 passos para frente já fica lembrando das cachaças, dos forró, das novinhas, dos novinhos. Desculpa, você não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, nasceu do Espírito. E suas vontades agora são outras, e não as da carne. Não as nossas naturezas, a nossa inclinação de forma nenhuma. Eu paro por aqui, para que a gente tenha tempo de ceiar. E a semana que vem eu quero continuar falando sobre o que é nascer de novo. Talvez foi um choque para alguns, dizendo: pastor, estou em crise. Porque tudo que eu acreditava ser uma evidência de que eu nasci de novo, o senhor falou que não é. É claro que tudo isso carrega, sim, verdades que são inquestionáveis quando nós mudamos a nossa vida. O que eu estou dizendo é que essas coisas isoladas não podem determinar quem nasceu de novo. Semana que vem nós falaremos sobre coisas mais importantes, para que você possa se autoavaliar e buscar no Senhor a rendição da sua vida e a entrega total para Ele, em nome de Jesus.